Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de volta, começando aí a semana, podcast Preto no Branco. A partir de agora e até o final do ano, com certeza, mais especificamente ali na primeira semana de outubro, que nós teremos as eleições municipais, teremos assim mais periodicidade intensa, né? Durante a semana vários podcasts vão por aqui desfilar, mas não necessariamente só sobre o assunto político eleitoral, mas sim referente a várias outras políticas. E por aqui temos conversado sobre habitação, que tem uma política específica, temos conversado sobre segurança, e agora parece que a comunidade de Cascavel não está nem um pouquinho tranquila com os números. 22 assassinatos agora, recentemente aqui, 13 lá na Zona Norte, na região norte. Então o pessoal está se incomodando e reunindo as autoridades para cobrar. Não sei exatamente o que vai ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita. E aí nós vamos à política educacional também. E aí há quem diga, vereador Edson Souza, nosso convidado de hoje, né, agradecemos a sua presença, e não pense que ele tem sociedade aqui no nosso podcast. Não se trata disso aí. Tem pauta, tem participação, vereador opina, tem uma vivência aí em vários setores também, inclusive no setor da saúde, que tem uma política específica. E eu não sabia, pedagogo também. Tem a ver até com a nossa pauta principal de hoje, que é a eleição do Ciprovel, Sindicato dos Professores da Prefeitura Municipal de Cascavel, que tem aqui, hoje, representando a atual diretoria, a professora Josiane Vendreme. Isso. Que é candidata à reeleição e já nos saúda aí. Professor, essa questão de violência do jeito que está na cidade, as pessoas estão saindo, estão se preocupando, tem gente que diz que já tem medo de ir para a rua, empresários já visitados pelos mãos peludas aí 5, 6, 7, 8 vezes, já nem querem mais fazer boletim de ocorrência, porque dizem que não adianta mais. Na Câmara de Vereadores, os senhores fazem o quê? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite novamente. Descobrimos que hoje o podcast número 60, né? Eu participei de vários aqui já, então eu agradeço sempre o espaço que vocês dão dessa mídia, que é uma mídia independente, uma mídia que apresenta algumas questões que as outras mídias não apresentam. Então, a gente sempre agradece por isso, porque é fundamental esse papel de vocês. Agradecemos também aí a lembrança. E deixa eu te falar, eu acho que essa questão da segurança é uma das questões que mais mexe com toda a população. Você pode fazer qualquer pesquisa que vai aparecer isso, a questão da segurança como um ponto central. A segurança, ela está envolta várias questões, inclusive a questão educacional, a questão do espaço onde essas pessoas têm acesso à educação, acesso à assistência social. Eu não acho que vai haver um controle dessa violência apenas com a repressão. A repressão também é algo importante, mas nós temos que discutir políticas públicas que atendam a esse perfil da população. Eu acho que a Câmara contribui com isso, contribui tanto com a discussão sobre a repressão. Nós tivemos várias reuniões já com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com outros espaços, tem a Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores, mas o papel principal que eu vejo da Câmara é tentar fortalecer políticas públicas de educação, de assistência social, de saúde, que isso vai ajudar a diminuir com certeza a questão da violência. Professora Josiane, mais uma vez obrigado pela sua presença. Já vamos falar a respeito do pleito na próxima quarta-feira agora, né? Sim, que é a dia eleição. 6 agora. Mas eu gostaria de saber se a senhora concorda aqui com o vereador Edson e saber se essa violência a qual me refiro, os dados estatísticos, aí a senhora acompanha, sabe também, de alguma forma reflete lá dentro da sala de aula, reflete lá dentro da carteira escolar, com professores, funcionários de uma escola e até mesmo dentro das casas, de onde esses estudantes saem de manhã cedo para ir para o colégio. E levam junto tudo que tem acontecido no entorno. Vocês se preocupam com isso? Com certeza. A questão da segurança pública, ela é uma pauta que também é da educação, né? Ela é de toda a população. Nós nos preocupamos, sim, porque isso reflete, sim,
no sistema educacional, reflete dentro da sala de aula. Como Se a que criança, acontece por exemplo, vive num espaço, num ambiente que não é de acolhedor, ele é de violência, isso vai refletir dentro da sala de aula, vai refletir no ensino-aprendizagem. E a gente sempre defende que é melhor construir escolas e CMEs do que construir presídios. Então, a educação, ela caminha junto com a ideia da segurança. Não tem como a gente não estar caminhando junto, porque a gente educa para a cidadania, para a educação, respeito ao próximo. Então, a segurança para nós é muito importante. Deixa eu lhe perguntar se é verdade que essa violência que se fala, ela já chegou também na rede municipal, que em tese a gente tem a ideia, professor Edson, que são os baixinhos, uns pimpolinhos lá, que não vão agredir uns aos outros, não vão se insurgir contra o professor na sala de aula, mas as informações que temos é que isso já acontece, professora. Sim, nós temos vários relatos aí, principalmente em escola, em algumas unidades de ensino, que a criança pode vir sim a ser agressivo com o professor ou com o seu colega, né? Então isso reflete sim na sala de aula. A questão da violência na comunidade, na família, ela vai refletir na educação, ela vai refletir lá na sala de aula, desde a mais tenra idade até a adolescência ou outros níveis. Deixa eu perguntar para a senhora, que está aí numa correria danada, porque quer ir à reeleição, né? Os dados técnicos, daqui a pouco nós falamos. Mas nos seus assuntos, nas suas bandeiras, naquilo que a senhora conversa com a comunidade escolar e tal, enfim, essa questão da segurança, a senhora tem alguma proposta? Enfim, isso envolve pais também, os funcionários da educação, né? Na verdade, nós temos como proposta dar suporte aos profissionais da educação, aos professores e professoras de educação infantil. Porque quando isso acontece, aonde que eles procuram? Eles procuram principalmente nós no sindicato, para orientar o que fazer e como lidar com a situação. E também tem a questão que isso afeta a saúde mental. Então, nós temos proposta em relação também à saúde desses profissionais, porque a violência é algo que afeta a saúde mental do professor e do professor de educação infantil. Você imagina, o senhor vai partir, mas eu já quero lhe perguntar. Construir muro, colocar guarda armada e blindar os estabelecimentos é uma solução? Eu acho que não. Acho que não só isso, né? Você tem que garantir a segurança dos profissionais que estão dentro da escola, você tem que dar condições para isso, mas tem que ser uma condição verdadeira, não você fingir que vai resolver o problema. Por exemplo, quando teve aquela questão das mortes lá em São Paulo, que invadiram a escola, fizeram toda aquela situação, a Josi e o próprio Ciprovel foram até a Câmara nos procurar para fazer essa discussão, porque naquele momento a Prefeitura fazia uma discussão mais atravessada. Ela passava a responsabilidade da segurança daqueles alunos para os professores, sendo que os professores também precisavam de segurança, e a gente fez essa discussão ali interna para tentar ver se conseguia reverter isso. Então, eu acho que são uma série de medidas, Miguel, para você conseguir mudar isso. Começa pela região onde essas escolas estão. Se tem assistência à saúde, se tem assistência social, se tem assistência psicológica. Hoje nós temos demanda de assistência psicológica e psiquiátrica nas escolas gigantescas, para os alunos e para os professores, para os profissionais que lá estão trabalhando. Então, eu acho que essas políticas precisam avançar e Cascavel está devendo essas políticas tanto para a sua população quanto para os profissionais que atuam dentro da escola. Mas eu acho sim que medidas também de segurança, de proteção, questão de muro, de colocar vigia, que seja segurança, mas vigia que seja alguém que realmente vá fazer a vigilância, cuidar lá da escola. E que se adapte ali ao ambiente, né? Claro. Porque um ambiente escolar, ele é diferenciado, né? Sim. E ele tem que estar lá para fazer a segurança da escola. Ele não é um educador naquele momento, ele não faz isso daí. Então você tem que buscar alternativas para fazer isso. Professor José, a senhora concorda que ainda precisa avançar muito na questão da assistência aí, em relação até ao que o vereador falou? A senhora sente isso lá na entidade? Se preocupa em melhorar isso caso seja reeleita? Nós temos uma preocupação com a questão, aquilo que eu coloquei, tanto da segurança dos profissionais de educação, e segurança às vezes também vai para além, vai pela própria condição de trabalho. Preciso dar condições de trabalho para ter segurança também, né? E a questão da saúde mental. A gente tem feito o aumento procurado aumentar os convênios. Nós temos uma
uma lista de conveniados sim. ao sindicato da área de saúde. Para não depender só da rede pública, no caso, porque isso que a senhora quer dizer, né? Nós temos ampliado isso, a alternativa de convênios na área da saúde para que os profissionais possam utilizar e com valor bem mais considerável, uma menor, consulta, né, especializada na área da psiquiatria particular é caro. E a gente faz essa discussão com a própria administração. A gente tem um artigo no plano de carga e salário do município, sim, que ele fala sobre a questão da saúde, da prevenção. Então, você prevenir algumas coisas. A questão da segurança, se você prevenir isso, você vai prevenir a própria questão da ansiedade naquele profissional. Se eu estou num ambiente que não é seguro, né? Eu vou prevenir. Então, a gente tem essa preocupação, temos propostas, temos tentado dialogar com a administração pública em relação a isso. O professor não pode estar com medo, né, sim, presidente? E aí, até colocando o que o Edson falou, a questão de guarda armado ou muro. Na verdade, a escola é para ser um espaço livre, acolhedor, sem muro, sem de nada, amor, de coisas que realmente vão fazer com as próprias crianças tenham segurança. Como era no passado, né? Quando a gente estudou, eu lembro muito bem como é que era. Para que se tenha segurança para as crianças, né? Tem que ser um ambiente saudável, né? Não pode ser um ambiente tóxico. E a gente tem uma preocupação de colocar outros profissionais que não são qualificados ou até mesmo capacitados para trabalhar na área da educação, que não consiga entender como atuar junto às crianças. O tráfico tenta entrar no colégio? Mais no estadual, né? Eu acho que isso daí é mais na rede estadual do que na municipal. Ainda está ainda se salvaguardando. Tem algumas. Mas do lado de fora do muro sempre tem ameaça, né? Aí foge ao controle, né? Pois não, professor. Eu ia te falar também. Posso chamar o senhor de professor também? Claro, sou professor? Pedagogo. Sempre trabalhei na rede Eureka e tal. O povo perguntava para o professor ali por que o vereador Edson está com o Ciprovel no peito, né? Eles não estão lecionando na rede municipal. Qual que é a participação? Uma curiosidade, os que estão nos acompanhando também, né? Porque nós estamos juntos na campanha. O chegou aí quietinho, né? Chegou lá. Aí também. Na verdade, nós para montar a campanha, a gente procurou apoiadores. Então, nós temos o vereador Edson, nós temos os sindicatos que estão nos apoiando, nós temos professores do Estado que nos apoiam. Então, assim, os apoiadores é muito importante para a gente conseguir realizar uma boa campanha, né? Porque além dos professores, a gente também precisa. Eu só queria falar de um outro formato de violência, que é, por exemplo, o que o Ciprovel puxou a discussão, e que isso diz respeito diretamente à prefeitura, que é a violência ocasionada pela própria prefeitura em cima desses professores, sabe? Tem uma pressão muito grande em cima dos professores, passam a responsabilidade para cima deles, tem um assédio muito grande em cima desses professores, dos profissionais nas escolas hoje, que também é uma forma de violência, também adoece esses professores todos os dias e tal. Então são vários aspectos da violência. Pressão de parte do município, nós estamos, não é a Secretaria de Obras que vai pressionar o professor, nem a Secretaria Municipal da Economia, e a Secretaria específica que é a CEMED, Secretaria de Educação. Não só ela, às vezes o próprio prefeito. Baldino é secretária, recentemente esteve aqui e tal, né? A Secretaria de Planejamento e a CEPLAG. Até a de Finanças. Muitas vezes, nessa discussão de plano de cargos, carreiras, salários, que a senhora falou, que nós vamos fichar um pouquinho, sempre tem essas participações aí, né? Mas de que forma se dá esse assédio, vereador, professor? De várias maneiras, assim. Eu vou te dar um exemplo. A infraestrutura nas escolas, ela falta infraestrutura. Aí vai lá a secretaria e cobra um determinado resultado no IDEB, enfim, força esse resultado, sem dar a estrutura necessária para o professor. Números, claro, vai lá, força o professor a dar mais aula do que às vezes ele tem as condições de oferecer naquele momento. A questão salarial dos professores, não cumpre o piso, sabe? Não cumpre o piso salarial. Tipo, se você precisa estar em 2, 3 lugares para você conseguir juntar uma renda que seja suficiente para você sustentar a tua família, você não tem tempo de descanso, você não tem... Então, isso tudo vai afetando também a todos os professores. Então, precisa de uma visão diferente da prefeitura para atender melhor essa categoria, que é uma categoria que ajuda a cuidar do futuro da nossa cidade, do nosso país, ajuda a cuidar do nosso futuro, né? Dos nossos filhos. Nós ouvimos o poder público, o professora Josiane, falar a propósito dessas cobranças que são reiteradas. O vereador fala aqui na Câmara, a senhora fala enquanto postula, vai com os itens lá
como é que chama lá? Agora mesmo o seu outro sindicato lá, o Sismovel. A pauta de negociação. Já ajuizou, protocolou uma pauta, pauta, 50 itens e tal. Sim. Então se começa a discutir, né? E aí a cobrança realmente é nesse sentido, de que, por exemplo, o prefeito fala que os recursos eles são finitos e que andou diminuindo e que tem dificuldade, mas que só pouquinhos funcionários da educação ou mesmo da própria saúde não estão plenamente alcançados aí por questão de piso e outras modalidades, aí, outros itens a que tem direito. Isso procede? Como é que verdade, o que a senhora conseguiu fazer nesse período, enquanto presidente, que agora a senhora diz, olha, nós fizemos assim, assado, só pecado, e nos credenciamos, então, para a reeleição? Nos explique isso, por favor. Então, na verdade, assim, tem vários pontos, porque, assim, a educação ela é muito complexa. E a gente hoje, nós temos 128 unidades, 126 unidades de ensino, nós temos 5 mil servidores só na educação, desses 5 mil, em torno de 3.600 são professores e professores de educação infantil. Então, é uma base muito grande de trabalhadores, de profissional. Então, isso faz com que a nossa secretaria seja uma das maiores, né? E que quando vai, por exemplo, discutir o reajuste, é um impacto financeiro maior, né? É um impacto que, consideravelmente. Mas o que a gente tem visto na relação, na questão das finanças do município? Eu acompanho, eu sou servidora pública desde 99, então eu entrei no município em 99, e professora desde 2007, tá? Na rede pública aqui de Cascavel. Então, eu sempre acompanhei as finanças do município. Cascavel é uma cidade que nunca teve queda de arrecadação, né? Ela não tem queda de arrecadação. E ela vem aumentando os seus recursos. Então, o que a gente tem aí? Esse primeiro, provavelmente a gente vai ter em torno aí de 19% a mais de arrecadação do que no ano anterior, assim que prestarem conta. Então, a gente acompanha isso. E a gente tem a questão de que o prefeito vinha colocando, principalmente a prefeitura o ano passado, a questão do FPM e ICMS. Que houve uma redução ali no término do governo Bolsonaro, né, algumas medidas, e o que acontece com o ICMS e com o FPM? Eles impactam diretamente no Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que são os recursos que os municípios e estados recebem para gerir a educação. Então, naquele primeiro momento, a gente teve uma queda, né, nessas questões, mas depois a gente aumentou o recurso, tanto que o ICMS nós já tivemos a recomposição disso, porque o estado do Paraná aumentou o ICMS, isso fez com que voltasse, equilibrasse as contas dos municípios aqui do estado do Paraná, e a gente também teve do FPM, nós tivemos uma antecipação de recurso do ICMS e do próprio FPM se manteve. Então que o cenário econômico positivo, é positivo. Positivíssimo. E a senhora tem razão. Positivíssimo. O vereador sabe, foi a Câmara agora, nos últimos dias, o secretário das Finanças, para fazer a prestação de contas do quadrimestre, o secretário Gelson Eckert. E ele falou isso que a senhora está falando aí, e disse que tem superávit e tudo mais. Agora eu pergunto aqui, para depois nós avançar, muita gente não recebe piso, é verdade isso? Olha, como hoje, é que está essa situação? O que nós temos hoje? Então, o piso salarial profissional nacional do magistério, ele é reajustado todo ano em janeiro. Então, em janeiro, reajusta-se o piso. Ele foi instituído em 2008. Então, desde 2008, a gente cobra a administração pública, mesmo que eu não estava lá naquele período à frente do sindicato. Mas nós, professores de educação infantil, estamos constantemente lutando para que isso seja implementado na carreira inicial, tanto do professor quanto do professor de educação infantil, e incida na carreira para que se tenha a valorização. Então, ali de 2017 a 2022, eles até vinham compondo o piso na tabela salarial. 2022, a gente travou. Então, assim, agora nós estamos com uma defasagem de quase 25%. 10,11% do ano de 2022, 14% do ano passado, e este ano o piso foi reajustado em mais 3,62%. Isso que não fechou a inflação ainda, que fecha agora em abril. Então, isso leva a uma defasagem salarial dos profissionais aqui da educação. Nós estamos recebendo, em média, R$ 970 a menos do que o piso salarial. As nossas tabelas estão defasadas em torno de R$ 970 a menos. Por que, professor Edson, quando a gente trata dessas questões e esses números que a professora coloca aqui são divulgados, o poder público vem e diz o planejamento, finanças e o próprio prefeito, e não é assim.
que não é a conversa, não é essa. A gente fica sem entender. Qual é a estratégia? O objetivo deles é gastar esse dinheiro em outro lugar, de coisas. outra forma. Então, a valorização dos professores, a valorização do funcionalismo vinculado à Prefeitura de Cascavel, ela não está tendo. A Prefeitura está deixando muito a desejar isso. E aí entra o papel fundamental do sindicato. Por exemplo, na questão do Gelson, quando ele foi fazer a apresentação, sim, a Josi e o... Como é que é o nome do menino que faz o estudo de economia? O Eric. O Eric, a Josi e o Eric deram um suador nele. Porque ele foi lá, apresentou uma série de números e tal, a Josi pegou o microfone, foi lá e apresentou os outros números. E ele foi obrigado a concordar com o sindicato. Então, o sindicato também está preparado para essa luta, ele tem que saber todos esses dados, tem que acompanhar todos esses dados. E, no período agora do Paranhos, teve avanços, teve... Eu vou perguntar para o professor isso, mas o senhor pode já teve comentar, algumas questões e tal. Só... A Josi faz a conta ali do quanto que conseguiu. Deu em torno de 44% de reajuste nos últimos 5 anos, entre inflação e piso. Isso tudo foi ganho para nós. Foi ganho para nós. E nós do sindicato também nos vangloriamos disso, porque é uma luta sindical, né? E uma luta conquistada, Miguel, ao meu ver, com duas frentes. Uma é de organização da base, é uma base muito coesa, uma base militante, ativa, o sindicato que é respeitado por essa base, e diálogo também com o município, mas um diálogo com pressão. Sabe quando que saiu parte desses recursos? Quando a Josi foi lá e lotou a Câmara de Vereadores de professor, que tinha professor para todo lado. Certo. Aí o Paranhos resolveu sentar para conversar e tal. Então tem essa questão de precisa ter o diálogo também. Não adianta você só ficar batendo, dando porrada, porque não vai ter nada, só vai levar a categoria para o buraco. Você tem que dialogar as duas coisas e dar o teu limite de qual que até o limite que você vai. A discussão com o prefeito Paranhos, ele assumiu um compromisso de dar os 10,11 gravado esse compromisso. Eu coloquei na tela da Câmara de Vereadores esse vídeo gravado, ele não cumpriu. Agora esse restante vai estar negociando agora esse ano, né? Qual é a explicação para o não cumprimento? Então, na verdade, falta de vontade. Eu acabei não concluindo ali, mas a questão do 44%. Nesses 5 anos, a gente conseguiu com que o município fizesse o reajuste da inflação ano a ano e fizesse o reajuste do piso na tabela. E nós conseguimos também a equiparação da educação infantil. Os profissionais da educação infantil, eles ganhavam em torno de R$ 780 a menos do que os professores do ensino fundamental. Então, foi uma grande vitória para nós do sindicato, para os professores da educação infantil e até para a própria administração, porque isso vai diminuir a rotatividade de professores da educação infantil. Porque muitas vezes eles saíam da educação infantil para ir para o fundamental para ganhar um pouco mais. Então, isso foi uma grande vitória, né? Isso são números, dados reais das condições dos professores e professores de educação infantil. Mas quando a gente senta na mesa de negociação, eles colocam vários argumentos. Um dos argumentos do Gelson, na última prestação de conta, foi o aumento de contratação de profissionais. Nós podemos mostrar para ele que, na verdade, não aumentou tanto assim. Aumentou minimamente, teve um pouco de aumento de contratação, mas por quê? Eles ampliaram o número de CMEs e escolas. Sim. E eles também fizeram reformas que ampliou salas. E assim como na assistência, na saúde, sim, então tem que contratar pessoal. Mas eles não contratam o efetivo necessário. A gente pode comprovar que, assim, o contrato... mas aqui falta alguma coisa. Sim. Então, isso dificulta, né, para nós. Mas, assim, hoje o que eu vejo que é o problema da administração, que tem aumentado, que ele coloca, aumentou a receita, mas também aumentou a despesa. Sim. É a questão do endividamento público. O município tem se endividado, né? Disso. Não posso perder a vaza, como diz o truco, viu, professor? E perguntar para a professora assim, tivemos recentemente aqui, eu já falei, repito, a secretária Márcia, que veio conversar conosco sobre as questões da educação. Sim. E tal. Foi uma bela entrevista, muito bem, agradecemos a professora Márcia. E ela disse lá pelas tantas que o município chama essa mão de obra que a professora diz que não é o que está sendo necessitado agora. Mas só que o pessoal não aparece, não comparece e tal. E na sequência tivemos, né, Diego, no nosso feedback, o pessoal comentando nas nossas mídias a entrevista, e o professorado em peso, entre aspas, falando que não é verdade isso, que tem que chamar e precisa efetivar. O que o sindicato diz sobre essa questão? Tem gente lá no banco esperando, aí chama, não chama, e na verdade fica faltando gente lá
no fim Na da verdade, o município trabalha com a questão principalmente do índice prudencial. Então, tem o índice prudencial, então eu posso ter tanto por cento em salário, né, em folha de pagamento, e tanto por cento eles têm outras prioridades. Eu vejo que a questão do servidor público não é prioridade para a administração. Então, o que tem acontecido? Eu tenho lá 100 vagas hoje na educação, mas eu chamo 10. Daqui 2 meses eu chamo mais 10. E levo o ano todo, e aí eu tenho mais professores exonerando, mais professor aí, aposentando. Tem mais de 100 vagas ainda, nós temos quase 600, gente. É, em torno, entre não só professor, entre agente de apoio, secretário, mas tem aí... Mas 600, assim, ao final do ano eu tinha feito cálculo, dava em torno, em média, 600 profissionais faltando. Então, o que a gente precisa? Que o município faça uma chamada de concurso ou de professor temporário que realmente vai condizer com as vagas existentes. Senão eu cubro aqui com 2 professores que está faltando 8, eu vou por 2 hoje e dou uma acalmada naquele pessoal. Mas daí uns dias está pegando fogo de novo. O que a gente fez o ano passado? Como a gente viu que não estava avançando essa questão principalmente de chamar os profissionais, porque isso gera sobrecarga de trabalho na unidade de ensino, nós encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho. Tá? Nós encaminhamos solicitamos uma mediação no Ministério Público do Trabalho para que avalie essa situação. Isso funciona, professora? Entrar nessa, judicializar, vamos dizer assim, né? A mediação não chega a ser, né? Mas assim, o município ele tem que prestar conta para o Ministério Público do Trabalho de quais medidas ele vai tomar para resolver determinadas situações. O MP faz a parte dele? Tem feito. Eu tenho, no momento, resulta em alguma coisa pelo menos positiva? Os ofícios que eu tinha de 2 anos atrás, eles responderam todos agora. Ao menos é isso. Porque tem isso também, isso. Né? Não adianta ir atrás se não resolve. A ideia é assim, a gente consiga fazer, minimamente, um TAC, né? Sim. De termo de acordo de conduta, para algumas coisas o município melhorar, principalmente para as condições de trabalho. Já vamos falar de mais plano de cargos, carreiras. Tem mais coisa aí também, né? Que a senhora tem trabalhado e vem. Se deixar, fica aqui 3 dias. Mas aí, professor Edson, eu preciso aqui colocar no meio, para aproveitar, deixa isso que a professora Márcia Baldini, citada lá, é citada aqui. Conversando com a professora Lília Porto, sua colega vereadora, prefeiturável agora, né? Sim, desafio e tanto para a Lília aí, que está... Mas eu acho que ela vai bem. O pessoal está dizendo que ela sacrifica uma reeleição, até certo ponto fácil na Câmara, né, para ir para esse embate. Mas beleza, é outra conversa, é outro assunto. Aliás, o vereador Edson elogiou essa decisão dele lá, né? Eu lembro disso aí. Mas assim, a professora Lilian, conversando aqui, falou que vai ter oposição, a senhora lá. Tem mesmo? Sim, tem. É a sua atual vice? Tem Como mais é o nome dela? A Gilciane. Não tem problema nenhum de falar, vocês se dão bem. Republicanamente falando? Republicanamente tentamos. Eu sei que tem eu vou falar nisso depois também, não vai escapar da minha pauta. Mas aí foi dito assim, a Lilian disse, não, por causa que a atual presidente é muito, muito próxima da secretária, muito, como quem diz, né, aquela coisa de pelegagem e tal, né? Sim, trocando em miúdos aqui. O senhor acha que acontece isso, vereador? Porque Eu acho que a Lilian conversa mais com o prefeito do que a Josi, entendeu? Mesmo? Na verdade, não fui eu que, quando a Márcia foi colocada como secretária, parabenizou e aplaudiu, né? Foi o ex-vereador Paulo Porto, né? Então, o Paulo, inclusive, tinha um vínculo com a Márcia muito grande, fizeram uma parceria muito grande e tal, que essa parceria resultava, inclusive, na disputa do próprio sindicato. Mas o senhor vê, assim, uma proximidade muito perigosa, suspeita, não, eu vou te falar assim, com o poder público, depois ela vai falar sobre isso. Até porque assim, o sindicato, ele tem independência, ele tem que ter uma força de independência em vários aspectos. Sim. Primeiro, independência para poder fazer enfrentamento à prefeitura municipal. Segundo, independência política. Por exemplo, qual que é a dificuldade que a gente tem com o grupo da Lilian que está tentando ganhar o sindicato? É um grupo único. Político, todos vinculados ao PT, ao grupo do PT, tentando tomar o sindicato, mais até para fazer uma lógica de construção partidária do que propriamente para defender a categoria. É isso que a gente sente, sabe? A campanha, inclusive, está grosseira. Assim, eu vi algumas coisas lá. Está muito pesada, Eu conversei muito pouco. Está indo na garganta? Eu conversei muito pouco com a Josi nesse período de eleição. Acho que a gente conversou 2 vezes, né, Josi? Mas eu vou acompanhando pelas redes sociais. Eu achei algumas coisas de bastante grosseria, assim. Nossa, alguns ataques muito pessoais e até meio sem noção, assim, da realidade. Então, eles estão muito envolvidos nisso, que não é nem o
perfil da Lília? A Lília, eu acho que ela vai ser uma boa candidata a prefeita, acho que ela vai fazer um papel bonito nessa disputa, se brincarem, ela consegue avançar, só que o grupo, especificamente, o grupo político dela ali, sempre teve um histórico dentro do Ciprovel, sempre tentou fazer essa disputa, e o povo meio que cansou disso, sabe? Então, deu meio que um basta e tal. Então, a briga ali com a Josi, os ataques à Josi, vem em partes por causa disso. Vem em virtude de uma assembleia que foi feita e que a própria Gilciane estava conduzindo essa assembleia, foi feita inclusive depois uma auditoria, foi feita algumas questões assim lá dentro, e que indicou que esse grupo político, para poder atacar o prefeito Paranhos naquele momento, deu uma manobrada na Assembleia, porque a Assembleia era online, permitiu as pessoas votarem. Isso virou até notícia, né? Houve uma manifestação pública do sindicato sobre isso, não sei como é que ficou na sequência. Então, ali tem esse rompimento, tem a decisão, foi montada uma comissão dentro do sindicato para avaliar isso e que apresentou o resultado, porque o resultado, inclusive, não sei se é público, mas se não for, não vejo problema em ser. A que apresentou esse resultado. Ali começou o afastamento da Josi e da Gilciane. Então. Da Gilciane. Eu estudei com a Gilciane, eu me formei na UniOeste, pedagogia também e tal, e eu não esperava muito essa forma de agir dela, assim. Mas achava mais complicado. Deixa eu perguntar para a professora, como é que ela está tratando isso agora em campanha? Afinal, a senhora vai pela situação e a sua vice é a sua adversária, a sua oposicionista, né? Na verdade, eu tenho avaliado a questão da oposição. E aqui eu faço esse registro, viu, o Adriano, porque eu tenho que falar também, né? Senão vão pensar assim, parece que só tem a situação. Não, vai ter o TechShop está registrada, tudo direitinho, né? Então a senhora pode falar a respeito disso. Na verdade, eu tenho tratado a oposição com um certo desnecessário, porque a gente vinha fazendo um trabalho em conjunto, tranquilo e muito bom. Então, avaliado pela rede como muito bom. Sim. Aí houve esse problema aí com a questão da Assembleia, que era a ideia mesmo de montar a oposição, então eles precisavam me desqualificar enquanto presidente do sindicato e fragilizar o sindicato no final com isso, e foi bem prejudicial para a categoria como um todo. Então, eu vejo que era extremamente desnecessário, porque a própria vereadora Lília tinha espaço dentro do sindicato, assim como o Edson tinha, assim como a gente dialogou com o Madril, com a Beth, com quem for necessário, para conseguir garantir os direitos dos professores e professoras de educação infantil, tanto na questão salarial quanto nas condições de trabalho. Por isso que a senhora disse que é normal, de repente, o legislador acompanhar, se interessar e se aproximar. E assim, não tem vedação para ninguém. Não, né? tem umas vedações. Mas a questão é assim, por exemplo, da questão da educação infantil, quando a gente foi discutir a equiparação. É algo que nós estávamos tentando desde 2014, né? Que fosse feita a equiparação para os professores de educação infantil. A própria secretária de Educação sentou e falou, olha, eu acho que isso aqui vai ficar ruim para a educação infantil e para o ensino fundamental. Vamos melhorar isso aqui, porque tinha sido feito pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, isso daqui eu acho extremamente saudável a gente discutir em conjunto, porque ela também é uma profissional de educação, né? Claro. Então, e com a equipe ali. Então, isso eu acho extremamente saudável. Mas, por exemplo, quando a Secretaria de Educação veio dizer que os professores tinham que ficar à frente lá, quando deu questão dos ataques às escolas, que era o diretor e o coordenador que tem que ficar à frente, não é função do diretor e do coordenador, não está na descrição do cargo. Isso nós vamos lá dizer para a secretária, não. Vocês têm que pôr profissionais qualificados para esse tipo de atendimento. Correto. Não é função do professor de educação infantil. Quando a senhora fez o curso, ou o próprio Neto fez o curso, não tinha lá um setor de saber como é que maneja um porrete lá, um facão, uma arma, no caso disso. Não cabe, é isso que a senhora quer dizer, né? Isso, então é isso que eu estou dizendo. Quando convém, a gente senta, discute, faz. Agora, aquilo que não dá, a gente precisa se impor, se posicionar e dizer, isso nós não vamos admitir, não vamos aceitar, não vamos deixar. Então, para mim, é muito tranquilo lidar com a administração nesse sentido. Não faço parte da administração pública, não faço parte do grupo da administração pública, mas eu tenho limite com eles, até onde eu posso e até onde eles podem. Quero prosseguir na pauta. O senhor quer concluir? Só para concluir, mas quem define isso é sempre a categoria. A Assembleia. E isso para mim, por que eu repito isso? Porque isso, para a gente que é de esquerda, é muito caro o processo de você fazer uma Assembleia e de você respeitar a opinião das pessoas. Você organizar uma Assembleia e a tua opinião não estar passando, você deixar uma única pessoa votar várias vezes, deixar
sabe? Que era isso o controle que eles tinham o controle de quem votava. Pessoas, às vezes, que não é nem da categoria, estava lá também participando da Assembleia, deixar votar para que a tua opinião, o teu pensamento de grupo político prevaleça, para que você possa fazer enfrentamento ao governo municipal, é errado, sabe? A Assembleia dos Professores, ela é soberana, e a decisão seria o inverso. Tanto é que na segunda Assembleia, sem esse processo todo, a decisão foi 100% contrária. Esse episódio está superado, professor? Na verdade, foi feito... por exemplo, a refletir na eleição. Ele é uma pauta para discussão. Na verdade, o que aconteceu naquele momento? Foi feita a discussão com o Conselho de Representantes e foi remetido à diretoria do sindicato. Então, como a professora Gilciane naquele momento estava licenciada, ela retornou à sala de aula, né, para a gente conseguir concluir aí o mandato, né? E até porque ela já tinha aberto a oposição, não tinha mais condições de a gente estar atuando em conjunto ali, né? Eu acho que a oposição daí tem que assumir o seu papel e fazer campanha lá na base, né? Fazer aquilo que tem que fazer e não ficar inviabilizando o trabalho do sindicato. Isso a gente não permitiu mais. Então a gente colocou os pingos nos is e... Avançando, os demais itens que estão sendo discutidos agora, e vocês estão mostrando e comprovando a categoria. Aliás, a categoria que tem uma participação efetiva, positiva e sempre nos surpreende a todos. Por exemplo, quando sai uma assembleia na Câmara de Vereadores, participei de quase todas, o pessoal fica na porta, lá de fora. Fica sentado lá, de tanta gente que vai, né? Já o outro sindicato, nada aqui contra o presidente, não estou criticando o Ricieri nem nada, mas é uma dificuldade o outro sindicato reunir meia dúzia de pessoas naquela Câmara de Vereadores. Eu não compreendo muito bem o que acontece, né? 2 sindicatos, diz que tem até um terceiro, que é um sindicato que é dos profissionais, dos profissionais da Secretaria de Finanças, esses técnicos lá, diz que tem um também. Esse eu nem Aí agora vocês estão falando que tem lá na saúde. Enfim, fale sobre o seu. Assembleia com participação ajuda a movimentar a engrenagem para conseguir os demais itens, né? Sim, é o que a gente coloca para a categoria quando a gente vai fazer a assembleia. O que a gente precisa? Da participação. Sem a participação dos professores de educação infantil, dá a entender que está tudo ok, né? Está tudo bem, não tem do que reclamar da administração pública. Se ninguém vai, não... Então, a gente sempre priorizou a ideia da participação. Sim. Mas a gente faz um trabalho, a gente liga nas escolas, a gente faz reunião de representante, mobilização né? disso, E, historicamente, os professores têm isso na nossa profissão. Tem o histórico de organização, de mobilização, nós dizemos de luta. Assim, professor, né? Ele é politizado. E eu acho que também tem a questão da quantidade. Vamos supor, se você pegar os profissionais da manutenção, você tem 6. Aí é mais difícil fazer uma mobilização, uma greve e tal, né? 6, 7, 8. Agora, se pegar 3.400 professores, 3.600, assusta. Assusta a administração pública. Então, a gente consegue... Desta forma, a gente tem um histórico de unidade, de fazer mobilização, de que as pessoas participem. E é uma história, o município sempre teve bastante participação nas assembleias da educação. Mas também tem a questão da pessoa se sentir representada pela entidade. Porque senão ela não vai. Senão ela não vai. Se ela não se sentir representada, ela não vai. Você pega assim, porque você não me perguntou, eu estava esperando você me perguntar. Tipo, por que eu estou apoiando a Josiane? Eu e a Josiane, nós disputamos um contra o outro desde o movimento estudantil. Nós era da União Oeste, era de lado diferente, somos de lados diferentes. A gente não pertencia ao mesmo grupo, a Josiane é de uma outra agremiação partidária, eu pertenço a outra agremiação e tal. Mas eu vi o trabalho do sindicato. Em vários aspectos, Miguel. O primeiro é esse de representatividade, a categoria se sentir representada por quem está à frente do sindicato. Segundo, é a questão de aonde vai o dinheiro. Eu tenho um problema muito sério com o sindicato, que é a questão de sindicato virar meio quase com uma empresa de família, sabe? Que fica o dinheiro, o carro do sindicato é da pessoa, o celular do sindicato é da pessoa, o dinheiro do sindicato vira quase um dinheiro familiar, sabe? Essas coisas desconstroem o movimento sindical. Você pega o Ciprovel tem fundo de participação em greve, tem recurso em caixa, fez agora uma nova sede onde
bonita, com estrutura, o pessoal está discutindo também sede campestre, outros espaços assim, então investe o dinheiro na luta e investe também em infraestrutura do próprio sindicato. Então, são pontos que são muito importantes, na minha opinião, para você avaliar. Então, por isso que a gente declarou o nosso apoio. Não sou o único vereador que apoia, tal, assim como a Gilciane também, não tem somente a Lilian, o Xavier também está apoiando a Gilciane, mas a gente quis declarar o nosso apoio para a continuidade do trabalho, porque a gente acha que está no rumo certo. Professora, a senhora é filiada a algum partido? Pode isso? Pessoal. Pessoal? Pode. A senhora é militante, né? Candidata a vereadora? Não, só para esclarecer aqui, não, né? Na verdade eu não tenho militado muito no partido em si, porque o sindicato toma muito tempo. Que a senhora é filiada faz lá, tempinho, né? Já. É? E acaba tendo, o sindicato ele toma muito tempo. E dentro do sindicato eu tenho priorizado as demandas da categoria, a diversidade que a categoria carrega. Falta tempo. Não, e assim, a categoria, nem todo mundo é de esquerda na categoria, nem todo mundo é de direita, nem todo mundo, entendeu? Claro que não. Então eu não posso ir lá no sindicato e impor aquilo, ou dizer, agora o que eu tenho feito é tentar esclarecido essa parte. Segunda, tem muito dinheiro mesmo no sindicato? Como é que é a questão financeira? A gente tem uma condição financeira saudável, né? A gente conseguiu contas tudo em dia, investimentos, que nem o vereador contas, falou. A gente faz prestação anual, tem sido aprovada anualmente. A gente tem a sede administrativa, temos a sede social, temos mais um terreno aqui na Avenida Toledo, temos o carro próprio e ainda temos um capital de giro, né? Que é do Tem sindicato. Projetos para frente? Temos projetos. A senhora está falando o que agora na campanha? Nós temos projeto de melhorar, de fazer o estudo para uma sede campestre, que isso surgiu até numa assembleia de prestação de contas, onde a própria categoria sinalizou, né? Então a gente tem intenção. E na sede social que a gente agora reestruturou, reorganizou, né? A gente fez uma reforma, foi um investimento de quase 400 mil aí. A gente fez uma reforma que é para os professores utilizarem. Qual é a arrecadação mensal, mais ou menos? Número redondo. O pessoal tem curiosidade de saber, A gente deve ter aí em torno de uns 40 mil por mês, entra das mensalidades, e as despesas? É em torno de uns 10, 12. Então, de repente, dá para fazer é equilibrado. Um caixa para investir, né? Sim. Muito saudável. E a gente tem preocupação até no investimento do próprio professor na questão da cultura, do lazer. Todo ano, no dia do professor, até o... Se o professor quiser fazer um curso, alguma coisa, tem alguma maneira de ser ajudado? A gente também agora vai estar promovendo a questão da formação profissional. Essa é a agenda que o pessoal distribui. Agora acho que vai ter a camiseta também, uma camiseta eles não me deram. Não, a camiseta a gente não fez esse ano. Ainda não fez, ainda vai fazer. Muito bem. A camiseta. Professora, deixa eu lhe perguntar em relação aos outros itens que eu falei, ainda não entramos nele, falamos só ali do piso, mas tem muito mais coisa que o pessoal reclama, né? A gente olha esses grupos aí, viu, o vereador, o pessoal da saúde, da educação, sempre tem uma coisa, ou pergunta uma coisa ou outra, e a gente nota que muita gente busca informação. Sim. Quer saber se tem o direito, quando que vai pagar, não vai pagar, o que o município está fazendo. Existem várias modalidades, que de questão de desdobramentos, direitos e tudo mais, os penduricalhos que se chamam, e se for tudo certo, no final do mês, o salário base do servidor ele aumenta, mas se não vier, não aumenta. Como é que está essa parte? Na verdade, o que a gente tem colocado sempre em pauta? A gente precisa melhorar a própria carreira, a gente está solicitando aí nas pautas de negociação que a gente tenha um aumento na horizontal, que é a progressão horizontal, né, para que isso melhore o salário dos professores. A questão do piso, que a gente precisa urgente que seja corrigido, é o mais emergencial. Nós estamos solicitando que eles retirem o teto do auxílio alimentação. Hoje os professores de educação infantil não recebem o auxílio alimentação, os demais servidores recebem, e aí eles pegam municípios em volta. Toledo paga, Foz paga, Araucária paga, Marama paga, e a gente não tem. Por que a gente tem dificuldade de preencher as vagas de concurso, ou até mesmo CLT em Cascavel? Porque se o salário em Toledo está um pouco melhor, ele vai assumir lá um concurso. Se Foz tiver, principalmente quem está em início de carreira. E aqui, como a gente não tem nenhum benefício para além do salário,
Então, isso também dificulta, né? A gente tem pleiteado aí ou um auxílio alimentação, um auxílio transporte para os professores, como tem no Estado, né? Um subsídio para plano de saúde. Então, são outras pautas que a gente tem aí em vista para melhorar a questão até das condições de vida dos professores e professoras de educação infantil. Mas o mais importante para nós é a questão da carreira mesmo. É mexer no plano de cargo, implementar o piso, melhorar o percentual na horizontal e na vertical da progressão e da promoção. Nós estamos aí com as licença prêmio agora, que os professores podem solicitar a licença prêmio, 50% para usufruir e 50% para receber. Já fazem 2 anos que o município não vem pagando mais as licença prêmio, esses 50%. Qual é a alegação? Segundo eles, é porque não tem dinheiro em caixa, de né? novo. Uhum. A questão do dinheiro em caixa. E aí os professores, tudo bem que quando a gente aposenta, a gente recebe em espécie esse. Mas, às vezes, o professor está precisando ali naquele momento, é um diferencial. Sim. Então, o município não vem pagando, a gente tem uma dificuldade com as próprias horas extras, né? Os professores, os que estão dobrando o padrão, recebem, mas muita hora extra que a gente faz, não ela vai para banco de horas, aí a gente tem que compensar, ou no dia da hora atividade, né? Geralmente no dia da hora atividade, ou em jornada de trabalho. Isso é prejudicial para nós. Então, a gente também tem pleiteado que essas práticas não aconteçam mais, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa Como é que está a negociação programada, projetada para 2024? Na verdade, a gente ainda não fez a primeira assembleia por causa do processo de eleição. Então, como ele iniciou em fevereiro, né? Logo no início de fevereiro, leva 30 dias, se finda agora quarta-feira, então a gente vai esperar passar agora a questão para a gente começar a iniciar o processo de negociação. Eu tive só uma conversa rápida com a secretária de Educação, falando com ela da questão da inflação e do piso que a gente precisa resolver. Ela falou que está estudando financeiramente a forma de tentar resolver, né? Vereador Edson, por que o secretário Gelson, o prefeito Paranhos, os outros secretários da administração, eles dizem assim, quanto por cento é obrigatório o município investir na educação? Percentual mínimo. Quanto que é? No mínimo. Eu não lembro agora. 25%. 25%. Constitucional é 25%. Quanto é que o município diz que bota lá? Bem mais que isso. E aí, então, isso soa assim. Pô, você vai botar dinheiro, no fim do mês não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro para nada. Não, é isso que nós ouvimos. Nós tabelamos os 25%. Na verdade, o município, ele aplica os 25%. Inclusive, ele já pagou hora extra para chegar nos 25%, constitucional. O que investe mais é dá um da pouquinho saúde. Mais. Geralmente, o que tem um investimento maior, que ultrapassa os 25%, a saúde vai a 33%. 35%, dependendo de alguns. Sempre está faltando. Na educação, mas meio o que a professora equilibra. aqui nos ensina e quer nos passar, e está fazendo isso na sua campanha de busca da reeleição, é que parece, e é bastante, o volume de recursos. Sim. Ninguém vai dizer que não é, mas precisa mais. Porque a necessidade, ela exige. É isso que a senhora está tentando dizer. Sim. E você precisa investir em áreas que são áreas centrais. A educação, se você, cada R$1 que você investir agora, você vai deixar de gastar para frente com muitas outras coisas, sabe? Então, é algo fundamental. O pessoal diz que nem é gasto, é um investimento mesmo, que tem volta. E é investimento assim. O gasto vai e não volta. E eu te digo assim, Miguel, é um investimento que dá retorno real. Então, eu não compreendo a prefeitura decidir por outros caminhos, outras lógicas de investimento e tal. Saúde e educação é o básico que tem que ser dado. Então, se a prefeitura de Cascavel tivesse investindo 35%, 36% do percentual em educação, não seria errado. Mas aí não sobra para a obra. E você não faz... Você busca outras fontes para a obra. Você pode buscar fontes do governo do estado, pode buscar fontes do governo federal. Só que daí qual que é o problema? Quantos empréstimos os senhores já aprovaram na Câmara? Um monte, né? Mas é empréstimo. Mas por que aprova esses empréstimos? Porque a relação política com o estado, em especial com o governo federal, não é boa. Por decisões que o próprio prefeito tomou. O prefeito foi comer marmita na frente do quartel. Mesmo? Foi no ato da Paulista contra o presidente da República e tal. Nem parece o Paranhos, né?
nem parece a lógica do Paranhos, mas ele, com isso, vai trancando as pontes políticas mesmo, de fazer né? diálogo. Então, isso é algo muito ruim, que ele está pensando apenas na carreira dele, pensando apenas no futuro dele, tentar discutir alguma coisa no Estado, concorrer a alguma coisa no Estado, e está, com isso, trancando as portas aqui para o município de Cascavel e várias coisas. Vereador, né? Opinião Estamos minha aqui que eu colocando. tenho. Mas eu queria te falar do investimento. Eu acho que, assim, não tem como você fazer investimento de educação se você não pagar bem os professores. Claro. Esse é o central. É isso que Até a nós professora co- está dizendo ali. Até Pois não. nós colocamos nas propostas aí da nossa nova gestão, né, do sindicato, a questão de lutar para que o município implemente o VAR, que é o valor aluno, né, que ele venha, porque assim, foi feita uma cobrança muito excessiva o ano passado em cima dos professores, Qual é que é o valor principalmente aluno hoje? Qual o número? deu 8 milhões e pouco para Cascavel, tá? Então, assim, uma complementação. Então, foi feita uma cobrança bem excessiva em cima dos professores o ano passado, para que se atingisse determinados critérios, principalmente de IDEB, para que se viesse essa complementação. Que o que é? Um plus. É 8 milhões a mais no Fundeb, né? Então, de recurso para o município. E também o ICMS 10% mais, que a gente fala da educação. Então, o ICMS dos estados também tiveram que se fazer a lei e passou a valer a partir do ano passado. Então, os municípios que atingirem vários critérios em várias áreas, inclusive na educação, ele vai ter um plus no seu ICMS que pode chegar a 10% a mais. Então, a gente colocou nas propostas que esses recursos a mais, que é do esforço principalmente dos professores da educação infantil, que estão lá na unidade de ensino, na sala de aula, do diretor, do coordenador, seja aplicado na carreira, em valorização dos profissionais, não em novos prédios, novas unidades, porque tem recurso para isso também, que é de manutenção e desenvolvimento. Então, que esse recurso, que envolve diretamente o profissional lá da sala de aula, que seja revertido na carreira dos professores da educação infantil. Incluindo os aposentados? Aí sim pela paridade, né? Como eles têm aposentadoria pela paridade, tudo aquilo que a gente recebe na ativa, eles recebem também. Deixa eu perguntar aqui, avançando, o tempo já está ficando curto, e é um assunto emblemático e complicadíssimo, mas aqui estamos na frente do vereador Edson, já falamos com ele a respeito, pode opinar se quiser outra vez, e a professora Josiane, que vai à reeleição na eleição do Sindicato dos Professores da Prefeitura Municipal de Cascavel, e agora, nesta quarta-feira, a partir de que horas é a votação? A partir das 8 até as 17h30. Quem é que vota? Somente os professores filiados, né? A gente representa filiados e não filiados, mas na eleição só votam os filiados, os professores filiados. Só num lugar? Tem itinerante? Vamos aproveitar aqui antes que eu faça a pergunta. As urnas, nós temos 4 urnas que são fixas. Uma fica na Secretaria da Educação, outra no IPBC, outra na sede social do sindicato e na sede administrativa. As demais são urnas itinerantes. Elas passam nas unidades de ensino, tanto nas escolas quanto nos ICMEIs, de manhã e à tarde, para conseguir coletar os votos de todos os filiados. Quantos eleitores mesmo? Nós temos em torno de 1.600. 1.600 aptos para entre o aposentados e ativa, a abstenção vai ser bem pequenininha. Não porque sei. todo mundo tem que ir. Todo mundo Não, vota. creio que sim. Tanto Não é a só urna pra- lá. É uma A categoria muito abstenção politizada. É né? um problema em qualquer eleição, de qualquer nível. Sim. Inclusive agora na de vocês em outubro, espera-se que a abstenção seja pouca. Eu acho que, Ou votar, né? que na nossa vai ser um pouco maior, mas eu acho que na do Ciprovel acho que vai ser pequena. É uma categoria bastante politizada e que quer Com participar. né? certeza. Porque até para poder exigir, cobrar e tal, precisa participar. Você quer falar alguma coisa? Queria falar eu sobre tenho que perguntar para a sobre a professora questão da- se é verdade que o sindicato não se importa que os professores passem fome nas escolas. Aquela novela e Beleza. tal, né? Então nós vamos... Eu queria falar sobre o processo da eleição do Ciprovel, que né, nessa história surge um monte de inverdades, assim, Quem sabe surge um monte de nós história. fizemos essa pergunta primeiro para ela e depois encaminhamos a finalização, o senhor pode falar Pode disso. ser, Aí pode falamos do processo. Tá, essa questão da merenda. A senhora acompanha isso tudo? Sim, nós Conversar, tivemos, daí que aparece e tal? inclusive o ano passado sentamos com a responsável pela merenda, que é a Margarete, né, para discutir sobre isso. O que aconteceu? Na verdade, é uma discussão constante, tanto a merenda quanto o transporte escolar rural, né? Professor, pode, não pode, né? Mas existe um parecer do Conselho Nacional de Transporte Educação. escolar também não pode levar? Na verdade, se for a risca pela lei, não poderia. Que coisa. Então, mas existem pareceres, já tem pareceres do Conselho Nacional de Educação, Já. que o próprio MEC daí publica e valida, dizendo que, por exemplo, a questão da merenda é um ato pedagógico.
Então, o profissional que vai servir seus alunos, vai estar ali com seus alunos, ele pode sim se alimentar pela questão de ser um ato pedagógico, de incentivar a criança, principalmente aonde nós temos o tempo integral, né? Então, aí a discussão que a conversa que nós tivemos, que o município ele mudou o per capita, né? Que é a questão da quantidade de alimento por aluno, principalmente da carne, por contenção. Para mim é por contenção. Eles explicaram que tem um valor nutricional, mas a carne assim, era uma questão de contenção também de gastos, né? Então, a gente foi conversar com eles aonde que havia aonde estava o documento de proibição dos professores se alimentarem. Aí foi colocado. Agiu, então, sim, eles colocaram para nós que não havia esse documento, porque eu solicitei o documento por escrito, então, desta proibição que a gente verificaria. Então, como que ia resolver essa situação do profissional? Por exemplo, tem CMEs e escolas em tempo integral que o professor vai entrar 7h30 e vai sair 12h30, 1h. Ele vai ficar esse período todo sem se alimentar e vai se alimentar só depois? Como que a gente resolveria? Seria fornecido um auxílio alimentação para eles? O que seria feito? Então, até naquele momento, eles nos colocaram que não havia proibição. O que havia era a questão do per capita, que eles haviam diminuído mesmo algumas coisas no cardápio por conta da quantidade por aluno. E que não tem ninguém passando fome. E que os profissionais... O sindicato atesta isso? Ninguém passando fome? Existe... É só o que faltava, né? Não, mas eu acho que a gente teve alguns problemas pontuais, sim. Então, a gente até pediu como que estava se dando isso. E a questão, assim, de que os profissionais, eles se alimentam ou ali com a criança, ou se for se alimentar, serve as crianças e aí se alimentam. Essa é a orientação que eles nos colocaram, né? Da questão de informação, a secretária ali nas cadeiras onde está a Josiane garantiu, afirmou que ninguém está passando fome, que ninguém está proibido de comer lá junto com as crianças. Houve uma redução e aí houve sim vários problemas. A gente recebeu vários relatos e nós fomos atrás para resolver. Vamos fechar a rosca agora, vereador Edson, o senhor pode falar, daqui a pouco o senhor começou, vamos falar agora, funilar para a eleição, então, que agora se aproxima, já, quarta-feira. O que eu queria falar, Miguel, referente a isso? Primeiro, esse processo eleitoral foi aberto no ano passado. Aí a chapa, que é a chapa de oposição, não se inscreveu. Aí justificou, entrou na justiça referente a isso, e o juiz marcou uma audiência para o mês de maio, para poder fazer a mediação, se valeria a eleição, se não valeria e tal. Acho que, inclusive, acredito que o juiz tomaria a decisão por manter o processo eleitoral naquele formato, porque a única coisa que tinha de divergência era no jornal ter saído não ter saído o resumo do edital. E previa que tinha que sair o resumo junto, saiu o edital inteiro, mas não saiu o resumo, enfim. Então, esse era o ponto. Como ficou para maio que o juiz marcou, a Josiane, em especial a Josi, mas a chapa e todo o grupo se reuniu, porque esse ano é um ano eleitoral. Então, é um ano que tem limite para negociação. E puxou esse processo de eleição, antecipou esse processo de eleição. A oposição saiu dizendo que a decisão do juiz tinha sido para isso. Não foi. A decisão do juiz foi para uma audiência lá em maio para discutir essas funções. Isso está no despacho dele. Isso. Então, é importante essas coisas, porque eleição, quando começa muita mentirazinha, né, tem bastante, mas é ruim. É ruim essas coisas. Então, assim, até para enaltecer a decisão da chapa. A chapa decidiu, eles querem disputar? Não, vamos abrir o processo, eles vão se inscrevem novamente. Até tinha uns errinhos na chapa deles lá e foi aprovada as 2 chapas para disputa, que vai agora na quarta-feira. Na verdade, não foi a questão de definir que se fizesse quanto antes a eleição, não foi nem da chapa, foi da atual direção, a qual a oposição faz parte. Tem 3 membros da atual direção que estão na oposição. Direção. Assim como ficou 3 membros da nossa também. A candidata à oposição estava lá. Ela e mais... Foi voto vencido, então? Isso. Então, a gente optou em fazer o quanto antes para não prejudicar a categoria. Muito bem. Nós, enquanto chapa, conversamos sobre isso, né? Porque a gente poderia deixar o processo lá para maio e deixar rolar judicial, né? Mas para não prejudicar a categoria, nós da chapa conversamos e aí a gente, enquanto diretoria, chamei reunião e falei, pessoal, vamos parar, né? Porque isso prejudica a categoria. E foi por unanimidade definido que a eleição ocorresse agora. Professora, fechando a rosca, o tempo já está estourando, a senhora converse à vontade, olhando aqui para o seu eleitorado.
que está ali ouvindo aí. Agora é para pedir o voto. Nessa questão aqui não há impedimento, né? Na questão do vereador, ele não pode pedir voto para ele, mas no caso aqui a senhora pode. Na verdade, a eleição vai ocorrer agora, quarta-feira, dia 6/3, das 8 da manhã às 17h30. As urnas teremos as urnas fixas e também teremos as urnas itinerantes que estarão passando nas unidades de ensino. E o que a gente está pedindo aí é o voto de confiança da categoria na nossa chapa, que é a chapa 1, se prover lutas e conquistas, para a gente continuar avançando e não retroceder. Muito bem. Vereador, o senhor está achando assim, mas será que a oposição não vai vir no podcast? Eu lhe respondo, caso o senhor tenha pensado nisso, ou para quem esteja nos ouvindo, ouviu falar bastante aqui da chapa de oposição e tal, o nome da candidata. Quando eu falei o convite endereçado a Josiane, e até o vereador Edson participou junto, como está participando aqui, eu fiz o mesmo convite para a vereadora Lília em relação à sua adversária. Sim, eu sim. achei interessante. Aqui vocês nos retornaram, pediram a agenda. Então, aqui hoje nós estamos encerrando essa parte. A parte adversária não deu pelota, não deu retorno, não falou nada, então, lamentavelmente, e agora até fica difícil viabilizar porque o prazo está ficando exíguo, está em cima do laço aí e tal, então eu só queria explicar para de repente alguém não dizer, mas só falaram com a situação. Não, nós encaminhamos os mesmos convites, situação e oposição, a situação então está aqui, veio e infelizmente, a oposição não. Vereador, obrigado pela sua participação. Miguel, obrigado. Sucesso para vocês. Né? E depois da eleição nós vamos fazer podcast de novo aqui, com quem perdeu e quem ganhar. Fundamental para esse espaço que vocês nos dão aqui na imprensa local, que ajuda a levar essa mensagem diferenciada, é super importante. Então, obrigado mesmo pelo convite, agradeço sempre o Preto no Branco pelos espaços que a gente tem. É uma mídia que a gente consegue falar as coisas que realmente a gente defende, não distorce, fala o nem que faz quiser, nada. Eu me meto aqui, mas não tem censura nenhuma. Então, agradecer e dar os parabéns, eu acho que para a Josi, por essa disposição. Coragem e tal. Coragem, porque não assim é fácil. Como também a adversária lá. Não é fácil essa disputa e tal. Mas parabenizar e dizer que eu acho que vocês estão no rumo certo, Josi. E acho que o sindicato está num bom caminho, então por isso não tenho dúvida que vocês se sagrarão vencedores do processo. Obrigado, professora. Boa sorte. Obrigado, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o sindicato, principalmente de falar sobre os professores e professoras da educação infantil, sobre a necessidade de valorização e de reconhecimento da nossa profissão. Porque precisamos construir uma boa educação, né, professora? Da nossa profissão. Então, assim, eu agradeço. Quero colocar que não é fácil estar à frente do sindicato, A gente tem momentos que é bem complicado, complexo. Vontade de estar em casa, né? Isso. Tanto porque a gente atende muitos professores e porque não é fácil lidar com a administração pública. Os interesses geralmente são antagônicos, então é bem complicado estar à frente. Mas tenho tentado desenvolver aí junto com o pessoal, até da antiga diretoria, assim, da próxima, se der tudo certo, desenvolver um bom trabalho. Se os professores quiserem em casa, como é que eles fazem? O sindicato não tem nada com isso? Se casa, quiser. Casa. Casa própria? Sabe o que o pessoal quer. Por enquanto, a gente já até pensou em alguma coisa nesse sentido, já conversamos com algumas pessoas. Por causa do nosso companheiro patrocinador aqui, do Grupo Mantovani, que faz casas. Grande Mantovani. A gente pode conversar. Faz muita casa. Faz tempo, mais de 40 anos aí, né? O Grupo Mantovani. E aqui nós sempre chancelamos, agradecemos ele que nos acompanha e depois ele fica ligando e perguntando assim, mas de novo esse vereador Edson aí no programa, mas essa professora fala bastante, fala bem, né? Ele tem esse tipo de... Mas eu conheço o Mantovani, que está querendo entrar na política aí. Ele já entrou na política também, né? Hoje eu falei com ele. Pré-candidato e tal, tá numa correria para todo que é lado. Hoje eu estava conversando com ele. Tá pegando gosto pela coisa, né? Hoje eu estava conversando com ele, vendo a chapa que ele está montando. Ele está montando uma chapa muito rápido e uma chapa bastante competitiva. E é importante tudo isso, bem né? que tem o Moacir também, tem o Clebinho, que é a turma que está ali, já tem o traquejo e tal, mas o Mantovani está surpreendendo bastante. E o Mantovani, Miguel, é uma boa pessoa, sabe? Aquele tipo de pessoa que você conversa e que tem boas intenções. É um cara vivido, um cara que conhece a vida, os dois lados da vida. Muito. Né? E vai dar trabalho nessa eleição também. Porque, você pega e pensa, rapidamente, 2 minutos só. Só para fechar a rosca aqui, viu, professor? Você vai ter o Edgar. É nosso patrocinador, né? Você vai ter o Edgar,
vai ter o Renato, vai ter o Pacheco, que Sim. em tese são os três da frente. Tem a Lilian, que tem um campo específico Sim. de disputa lá. O espaço para o novo, para a pessoa nova e tal, vai ser disputado para mim entre o Mantovani e o Mecabô, se o Mecabô for candidato. Sim. Que diz que ele pode ser vice do Renato Silva. Então o Mantovani tem uma linha de voto que, se ele encaixar direitinho o discurso e der tempo da população conhecer ele, o Mantovani vai surpreender tem bastante. tempo ainda, né? Sabendo Tem. usar direitinho. Não, e ele é uma jogando máquina jogo de e trabalhar, tal, né? Ele precisa, você falou tudo, precisa chegar no povão. É. A professora precisa chegar no eleitor dela, que é o professor. Sim. Tanto o A quanto o B. E o político também. Claro. Né? E ele é uma máquina de trabalhar. Ele está indo bem, o nosso patrocinador aqui e Também tal, acho. nós estamos fazendo esse registro. Aliás, já convidamos ele para vir aqui, viu, Precioso? Ele ainda não veio. Está convidado para sentar ali, naquela cadeira ali. Convidamos o Renato Silva para sentar ali, naquela ou naquela. Não veio ainda. Tá? Estamos aguardando aí. E vamos convidar e trazer todo mundo aí para falar. Claro. Porque tem que conversar. É importante, né? Tem que conversar e o povo tem que ouvir e tem que tomar suas decisões. Tanto isso na mesmo. eleição do sindicato, como na eleição política, que se avizinha. Um abraço para o Gaiteiro e até a próxima.